que está com você é o mesmo que diz que tem todo o poder no céu e na terra. Disse que está comigo. Se Ele está com você, tudo tem que mudar. Seu entendimento, sua convicção, sua fé, seu raciocínio, sua atitude. Meu irmão, você pode estar passando um inferno na tua casa. Se Deus está com você, isso vai ter virada. Irmãos, hoje eu quero partilhar com vocês sobre um texto baseado ou fundamentado lá na citação bíblica de Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, vai abrindo sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 11, glória a Deus, versículo de número 32 em diante. O tema dessa ministração é o que muda quando Deus diz que está contigo. O que muda na tua vida? O que deveria mudar na tua vida? O que acontece? Isso mexe com que função química espiritual, assim por dizer, irmãos, é claro, né, de uma forma figurativa, mas o que isso mexe na gente? Implica em quê? Em que nível de mudança, de alteração? Quando Deus diz, estou contigo, o que isso muda em nós? Nós vamos partilhar sobre isso hoje. O texto aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 32 em diante, diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões e apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram, e puseram em fuga exércitos de estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens e mulheres, como eu e como você, mas segundo a Bíblia, dos quais o mundo não foi digno de receber. Feche os seus olhos mais uma vez sentado. Cremos que Tu estás aqui, Senhor, fala conosco. Por meio do Teu Espírito Santo, fale com cada um de nós. Esses que aqui presentes estão, aqueles que serão alcançados por essa mensagem, em outros momentos. Mas fala, Deus, para o louvor da Tua glória, Pai. E a Sua semente de vida chegue ao nosso coração e o encontre-o com uma terra fértil, preparada, uma terra adubada, uma terra, ó Pai, irrigada, uma terra pronta para receber a semente do Senhor. E que ela possa brotar e dar frutos para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, olhe para mim. Nós estamos muito habituados a ouvir essa expressão, eis que estou contigo. Isso é muito comum.
Algumas pessoas, quando vão dar uma palavra de incentivo para os irmãos, já chegam assim de cara dizendo: "Ó, o Senhor é contigo, varão", né? Isso faz parte, irmãos, de uma linguagem, infelizmente hoje, até corriqueira da nossa fé cristã. Deus está contigo, Deus está contigo. Isso se tornou tão popular no nosso meio que extrapolou os limites da igreja, da fé cristã, da linguagem eclesiástica ou religiosa. E hoje, isso virou até ditado lá fora. Alguns amigos, colegas, né, quando chegam um para o outro, dá um cumprimento: "Rapaz, e aí, cara, e aí, como é que vai? Estou contigo, hein?" Virou slogan de programa de televisão. Estou contigo. Mas quando Deus fala que está conosco, quando Deus diz que está com você, tem algo muito tremendo que implica nessa afirmativa de Deus. E nós, como servos de Deus, não podemos enxergar isso ou ouvirmos isso de uma forma natural, como se não fosse nada. Se você ouve Deus dizendo que está com você, irmão, alguma coisa muito forte, muito intensa precisa acontecer dentro de você e alterar a tua fé, o teu jeito de ser e a sua história de vida. Deus está dizendo aqui que está conosco. É isso que ele afirma na palavra dele em vários momentos, em várias citações, usando vários servos, vários profetas, e até o próprio Jesus. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais à frente. A questão é que quando Deus está conosco, de fato, a nossa vida inteira precisa mudar. Porque não tem cabimento que alguém que ande na presença de Deus e tenha essa convicção: "Não, Deus está comigo", caminhe da mesma forma como aqueles que não creem que Deus está com eles. Não tem cabimento isso. E se Deus diz que está com você, irmão, começa a pensar nisso hoje. E vamos refletir a partir do tema dessa ministração. O que muda na vida de um servo de Deus, de um crente? O que muda na vida de alguém quando Deus diz: "Eu estou com você"? Quantos aqui estão com o Senhor? Glória a Deus. Irmãos, essa carta, a carta aos Hebreus, ela foi escrita cerca de 70 anos depois da ascensão de Cristo aos céus. Então, cerca de aproximadamente 70 anos depois que Cristo foi para a glória, o autor da carta aos Hebreus começa lá e tal, a rabiscar o papel na inspiração do Espírito Santo, na revelação de Deus, trazendo toda a palavra e todo o conhecimento, tudo aquilo que Deus quis que chegasse como revelação para a igreja dele. E o autor da carta aos Hebreus, então, ele começa a mencionar sobre essa galeria dos heróis da fé. E é interessante porque cerca de 70 anos depois da partida de Jesus para a glória, muita água rolou no meio da igreja primitiva, muita coisa aconteceu, muitas mudanças aconteceram, e existia naquele período, irmãos, um sentimento de conflito no coração de muitos crentes. E esse conflito estava sendo alimentado por alguns judeus de mau caráter, de má índole, que estavam introduzidos dentro da igreja, muitos deles se fazendo cristãos para tentar enfraquecer a estrutura de fé da igreja. E esses judeus, eles chegavam muitas vezes para alguns irmãos novos convertidos e falavam assim: "Rapaz, o negócio está meio complicado, porque, veja bem, Jesus o disse que ia voltar, mas já faz 70 anos. Nada, nenhum sinal, nenhuma luzinha no final do túnel. Bem, Jesus disse que voltaria, e o que está acontecendo? O que foi das promessas dele? Nós estamos aqui, nós estamos sofrendo, nós estamos passando por perseguições, nós estamos passando por N dificuldades. Cadê Jesus?" Presta atenção, gente, até os apóstolos mais fiéis e mais chegados dele já faleceram, partiram, foram embora. Nem eles mais estão aqui. E muitos cristãos nesse período estavam tendo a fé deles abalada por essas palavras malignas, maliciosas, essas palavras venenosas, estavam chegando aos ouvidos e ao coração daqueles cristãos. Isso estava abalando um pouco, irmãos, a igreja. E aí Deus levanta, Deus desperta. Esse autor da carta aos Hebreus, até então não podemos afirmar categoricamente quem é um autor desconhecido por nós, pelo menos nisso concorda a maioria dos teólogos. E Deus então levanta esse homem de Deus para escrever essa carta, falando exatamente a respeito de fé nas promessas. Fé nas promessas. Interessante que ele dedica exatamente 40 versículos do capítulo 11 para falar de fé nas promessas.
E se está falando de fé nas promessas, está falando de fé em Jesus. Porque tanto no Velho Testamento, antes de Jesus vir, como no Novo Testamento, todas as vezes que você ouvir a expressão promessa de Deus, está falando sobre Jesus. Porque Jesus é o nosso prometido de Deus. Amém? Toda promessa, ela representa a pessoa de Jesus. Toda promessa na Bíblia, ela é uma tipificação de Jesus. Ela é uma personificação, ou é um exemplo, é algo que nos leva, que nos arremete à pessoa de Jesus. Fé na promessa, fé em Jesus. Então o autor da carta aos Hebreus dedica 40 versículos para levantar a igreja nessa fé. Interessante, irmão, eu queria só aqui abrir um parênteses. Que é interessante como que até o dia de hoje, essa continua sendo uma das principais estratégias de Satanás. Preste atenção nisso aqui. Mexer com os cristãos, tocando-lhes nos momentos mais difíceis. Os momentos da fraqueza. Os momentos do desânimo. Os momentos que você se sente sozinho. Os momentos que você percebe que a impressão é que não vai acontecer nada. E que Deus esqueceu até do que tinha prometido para você. E é nesse exato momento que você se sente sozinho. Que você se sente fraco. Que você se sente vulnerável. Que você se sente abandonado. E é nesse momento que o inimigo começa a trabalhar, trazendo dúvidas à sua fé. Essa é a estratégia de Satanás. É o momento certo para ele trazer dúvida à sua fé. E aí é nesse momento que o Senhor nosso Deus levanta alguém. Levanta uma mensagem como essa. Levanta um culto como esse. Para poder dizer para você: eis que estou contigo. Eis que estou contigo. O irmão vai recebendo isso, fica ligado, amém? Quantos são ligados? Amém? O que mais me chama a atenção nesse texto, é claro que são muitas coisas aqui, informações ricas de Deus para nós, mas uma coisa que mais me chama a atenção aqui nesse texto, é que houve uma preocupação do autor desse texto, de trazer, ressaltar a fé em Jesus como superior ao judaísmo. De mostrar que a fé em Jesus, ela é algo que excede a religiosidade judaica. Mas também, irmão, preste atenção aqui em mim, olhe para mim. Ele começa a falar das pessoas que tinham fraquezas como nós. Ele fala de fatos assim memoráveis, coisas importantes, incríveis que aconteceram com gente que era gente como eu e como você. De gente que tinha humanidade, de gente que tinha fraqueza, tinha debilidade, gente que tinha, sabe, tendência, gente que lutava contra alguns defeitos, algumas falhas. Ele começa a falar aqui, irmãos, de pessoas que marcaram o seu tempo, marcaram a sua história, mas era gente que se sujeitou a pecados e a erros, como eu, como você. E que cometeram até alguns erros que eu e você nunca cometemos na nossa vida. E são exatamente essas pessoas que são citadas aqui. Mas o que a gente percebe é que num dado momento, num específico momento da vida dessas pessoas, parece que foi ativado nelas, despertado nelas, uma fé sobre-humana. Uma fé sobrenatural, que as levantou a um ponto de pô-las nesse nível aqui da galeria da fé. Alguma coisa foi ativada nessa gente. Afinal de contas, o que exatamente foi ativado neles? E que detonou tudo isso, que fez com que essas pessoas marcassem sua geração, marcassem seu tempo, marcassem a sua história, marcasse o seu contexto, marcasse o mundo, e fossem citadas não só na Bíblia, mas nessa preciosíssima galeria da fé. Antes da gente responder essa pergunta, eu quero meditar com vocês num texto aqui em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Glória a Deus. Versículo 19, versículo 20 de Mateus 28, Jesus, ele faz uma convocação dos seus discípulos para comissioná-los. Então, do verso 19 até o verso de número 20, Jesus Cristo, ele convoca os discípulos e ele comissiona os seus discípulos. Bom, venham 14 vocês, os discípulos se aproximam de Jesus, começa a mentalizar a cena. Quando os discípulos se aproximam de Jesus, Jesus olha para eles e diz assim: vocês vão sair por aí, e em meu nome, vocês vão pregar o evangelho,
vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão batizar pessoas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, vocês vão fazer a minha obra. Isso aí é a grande comissão de Jesus para com os seus discípulos, né? Então Jesus confia aos discípulos, irmão, uma missão complexa, uma missão difícil. Jesus apresenta para os discípulos aqui uma missão árdua, uma missão que provavelmente eles viveriam de forma solitária e sofrida. Não era fácil a missão que Jesus estava dando para os discípulos. Só que no versículo 18, ou no versículo de número 20, lá no finalzinho, Jesus chega para os discípulos e diz assim: eu estou com vocês todos os dias. Amém? Está aí na tua Bíblia? Confere. Eis que eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Jesus então dá uma missão difícil para os discípulos. Mas Jesus não só confia a eles essa missão que é difícil, mas também diz para eles: eu vou estar com vocês todos os dias. Quando eu leio isso, eu tenho a impressão de que Jesus está hoje aqui falando para mim e para você assim: eu confiei uma missão para você. Você está cumprindo a missão aqui nessa terra. E eu sei que sua missão não é fácil. Eu sei que sua missão é difícil. Eu sei que eu não confiei para você uma missão qualquer. Você sabe o que você passa na tua casa, as lutas, as crises que você vive no seu trabalho, quanto à sua própria fé. Você sabe de todas as dificuldades que você tem vivido, tudo que tem te confrontado. Eu sei que a tua luta não é uma luta fácil. Eu sei do preço que você tem que pagar para ser marido, para ser chefe de casa, para ser trabalhador, para ser provedor do seu lar. Eu sei da luta que você tem que pagar para ser esposa, para ser mulher, para ser mãe dos seus filhos, para ser ajudadora do seu marido. Eu sei das lutas que você tem que passar para ser jovem, para ser moderno, mas para ser crente, para ser fiel, para fugir das tentações. Eu sei que eu não te dei uma missão fácil. Mas eu quero que você saiba o seguinte: eu estou com você todos os dias. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. O Senhor faz essa afirmativa categórica: eu estou com você. Só que, como eu falei no início da ministração, irmãos, nós não temos uma ideia clara do que significa Deus dizer: eu estou com você. Nós estamos muito habituados a ouvir isso, mas parece que essa palavra não está tendo poder de penetração na nossa alma, porque se ela penetrar na nossa alma, ela vai gerar transformação no nosso ser e na nossa história. Então a impressão é que a gente não está entendendo de verdade o que significa Deus falar: eu estou contigo. Aí Jesus vai e diz para os discípulos assim: a missão de vocês não é fácil não, mas eu vou estar com vocês. Aí eu vou e noto aqui uma revelação de Jesus. Uma revelação linda e tremenda. Do versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu. É-me dado todo o poder. É-me dado todo o poder. É-me dado todo o poder. Preste atenção nisso. Quem disse que está com você é o mesmo que diz que tem todo o poder no céu e na terra. Ele está com você. E nós temos dificuldade de entender isso. Por isso, quando o Senhor diz que está conosco, nós não podemos ouvir como se o pastor Maurício dissesse para você: meu irmão, eu estou contigo, irmão. Como se o Jorge Tadeu dissesse: eu estou contigo. Não é a mesma coisa. É aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. E Ele está dizendo que está com você, que está do teu lado. Amém? Se Ele tem todo o poder no céu, ninguém pode com Ele lá em cima. Se Ele tem todo o poder na terra, ninguém pode com Ele aqui embaixo. Começa a discernir isso aí, irmãos, porque Ele está dizendo que está com você. Nessa noite você vai sair daqui com uma revelação clara do que significa Deus dizer que está com você. Amém? Você vai entender isso de verdade. Quem diz que está com você é o mesmo que lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Chegou para João, olhou nos olhos de João, aí João caiu, igual um morto no chão. Ele vai lá, levanta o João e diz assim: eu sou o que fui morto. Meu Deus. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Ele continua olhando para João e diz assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno.
João deve ter ficado parado alguns segundos tentando pensar no que aquilo significava. E você hoje não pode ficar parado igual o João. Você tem que abraçar logo essa verdade, puxar o fio da meada, discernir a revelação de Deus para você, tomar posse dessa promessa, porque o que está com você é aquele que venceu a morte, desceu ao inferno, humilhou o diabo, os demônios, arrancou a chave da morte e a chave do inferno. Ele tem todo o poder e está com você. E diz que está com você. E afirma que está com você. Isso muda tudo, irmão. Ou deveria mudar tudo na nossa vida. Todos nós, seres humanos, irmãos, eu creio, e é claro que eu falo isso aqui num sentido bem figurativo, todos nós temos dentro de nós um reator atômico que Deus implantou, um reator atômico de fé. Deus implantou esse negócio dentro de nós. Algumas pessoas levam a vida inteira com esse reator desligado. Outras pessoas, num dado momento da vida delas, quando elas ouvem uma palavra, quando elas entendem uma revelação, quando elas de fato se sintonizam com o Espírito Santo, elas têm esse reator ativado nelas. O negócio acende, desperta, começa a funcionar. E essas pessoas começam a caminhar no nível de fé sobrenatural. Essas pessoas começam a caminhar no nível de fé desses nossos irmãos aqui da galeria da fé que foram citados. Algumas pessoas, em alguns momentos da vida, outras pessoas, em nenhum momento da vida delas. Mas a grande questão, irmãos, é que dado momento da vida, e isso é despertado em nós. Isso acontece conosco. E a gente começa então a ver a fé de uma forma diferente. Isso é ativado em nós. Davi, ele faz parte dessa galeria da fé. O nome de Davi está nessa lista que a gente leu aqui. O nome de muitos outros, inclusive o nome de Davi também. E eu queria que você tentasse imaginar um momento que aquele garoto, aquele menino Davi, estava diante daquele gigante, frente a frente com aquele gigante. E algumas pessoas dizem assim: Davi, desde menino, ungido de Deus, cheio de autoridade, foi lá e arrebentou com o gigante. Irmão, presta atenção, Davi era um garoto. Adulto sente medo? Hein? Sim ou não? Adulto tem receios de situações? Agora tenta imaginar um menino. Davi era um garoto, irmãos. Ele era um garoto de Deus, mas ele não era um alienígena. Davi não era um ET. Davi era um menino, um ser humano, uma criança nessa idade, um adolescente, melhor dizendo. E eu imagino, irmãos, que naquele momento, aquele adolescente viu aquele gigante na frente dele. Aquele homem enorme, um gladiador treinado para matar. Naquele momento, aquele adolescente olhou e viu as armas pesadas que aquele gladiador trazia, que ele nunca tinha visto na vida dele. E aquele menino teve medo. Durante alguns instantes, Davi teve medo. Mas o medo de Davi começou a se transformar quando aquele reator de fé lá dentro de Davi começou a acionar. Começou a acionar. Porque esse reator de fé em Davi, ele já tinha sido acionado, já havia sido acionado lá atrás. E Davi, ele explica isso aqui para Saul, na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 34, ele fala para Saul: Saul, um dia eu tive uma experiência de estar caminhando, cuidando das ovelhas do meu pai. E aí, de repente, eu percebi que veio um leão para destruir as ovelhas. E quando o leão veio, foi acionado em mim uma fé, uma certeza, de que eu não estava sozinho, de que Deus estava comigo. E quando eu entendi que Deus estava comigo, eu parti para cima do leão. E não crendo em mim, na minha força, porque era um menino, estava tomando conta das ovelhas do meu pai, mas crendo que Deus estava comigo, eu encarei o leão. Eu enfrentei o leão, saí na mão com o leão, ganhei o leão. Agarrei pela barba do leão. Em outra situação, eu enfrentei um urso. Era um urso que estava querendo destruir minhas ovelhas, e eu tive que resolver com o urso. E eu saí na mão com o urso. Um urso grande, um urso adulto. E eu fiz isso, Saul, porque eu cria que Deus estava comigo. Eu tinha convicção que Deus estava comigo. E agora aqui, Saul, eu vou enfrentar esse gigante, porque da mesma forma eu sei que Deus está comigo e Ele vai estar comigo na luta contra o gigante.
Sabe, Davi chega e fala isso para Saul com tanta convicção, que ele convence Saul que ele deveria lutar, representando a nação inteira, um adolescente contra um gigante. Irmão, não sei o que você está passando hoje, mas eu gostaria muito de ser um instrumento de Deus nessa noite para ativar isso dentro de você. Sabe, ativar essa fé sobrenatural que estava na vida desses homens que integraram a galeria da fé. Uma fé de homens que entenderam que tudo era diferente só pelo fato de que Deus estava do lado deles. Nós, como servos de Deus hoje, precisamos discernir isso, irmão. Porque tudo muda quando Deus está conosco. Quando Deus está com você, você é a maioria. Quando Deus está com você, você é mais forte. Quando Deus está com você, você é mais bonito. Quando Deus está com você, você é mais inteligente. Quando Deus está com você, você é mais especial. E você é mais tudo que for, porque Deus está com você. Amém? Davi entendia isso. E foi nesse entendimento que Davi lutou contra o gigante. Davi derrotou o gigante por um motivo. A fé que ele tinha de que Deus estava com ele. Mas o mesmo Davi, irmãos, olhem para mim. O mesmo Davi, agora lá na frente, já com o seu reinado estabelecido, tomando conta do reino, um homem importante, não era mais aquele adolescente, né, franzino, que tinha que aprender muita coisa da vida. Agora ele era um rei, um guerreiro experiente, um homem respeitado pelas nações da terra. E Davi tem uma surpresa na vida dele. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. O filho de Davi se rebela contra ele. Filho. Davi não teve problema fora de casa. Davi teve as piores crises e pesadelos dele dentro da sua casa, no meio da família dele. Então me escuta bem, você que está passando por luta, nesse nível. Você que está sofrendo dentro de casa, preste atenção. Preste muita atenção. Davi viveu dentro da casa dele seus maiores infernos. E o filho de Davi se levanta contra o reinado dele. Absalão se levanta contra Davi em rebelião. Absalão consegue persuadir vários homens de confiança de Davi a se unirem com ele e a lutar contra Davi. Então, começa a analisar comigo o quadro daquele homem naquele momento, porque naquele momento da vida de Davi, Davi tinha seus melhores amigos, Davi tinha seus maiores companheiros, Davi tinha seus melhores irmãos, como ele mesmo cita num dos salmos, eram aqueles que iam para a igreja com ele. Era aquele que segurava a mão dele e o Davi, vamos lá, vamos louvar o Senhor, Davi, vamos lá, Davi. Davi ia na frente puxando o bonde. Eram esses que nesse momento da vida de Davi, estavam juntos com o filho dele, com uma força militar, no movimento de rebeldia, no reino, para derrubar Davi e tomar o reino e matá-lo. Matar aquele que andava de mão dada com eles. Matar aquele que era rei e dava lugar a eles como plebeus, para poderem comer na mesa com ele. Esses estavam se levantando contra Davi. Aí Davi foge. Aí Davi vai parar lá pelos cantos do deserto, em lugares que ele não podia ser alcançado. Aí minha mente viaja, irmãos, porque eu imagino Davi, numa noite no deserto, noite no deserto, naquela região, normalmente é fria. Então eu imagino Davi numa noite no deserto, sozinho, se afastando um pouco do acampamento daqueles fiéis que permaneceram com ele, fugiram com ele. E Davi indo para um cantinho, e lá naquele cantinho, Davi olhando para o céu, e vendo que não tinha uma nuvem, só estrela. Aquele ventinho gelado soprando. E Davi inclinando-se assim, a cabeça em cima de uma pedra, percebendo que ele não tinha mais aquela cama do palácio, que as coisas mudaram, que tudo que ele conquistou agora ele perdeu, que tudo que ele era agora ele deixou de ser. Davi então começa a sentir uma tristeza profunda no coração dele, um sentimento de solidão começa a corroer a alma dele. Ele começa a sentir como que se Deus tivesse abandonado ele. Começa a sentir o quanto a vida parecia ser injusta para ele. Aí Davi vai lá e se lembra que na época dele de adolescente ele tinha um instrumento.
que ele não mexia há muito tempo, porque agora ele era um rei. Ele mexia com coisas do reino. Coisas importantes, papéis, documentos. Aí Davi se lembra daquele instrumentozinho que ele tinha lá atrás. Ele vai lá no meio daquelas bagagens, poucas que ele conseguiu salvar lá do palácio antes de fugir, e tira uma harpinha velha desse tamanho. Aí quando ele tira a harpa, ele vai lá e senta na areia, olha para o céu, começa a dedilhar a harpa e canta assim. Vou falar para você só o refrão da música. Ele começou a compor a música ali no deserto. O refrão era assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque o Senhor disse que está comigo. Oh, aplauda o Senhor, igreja. O Senhor disse que está comigo. Se Ele está com você, tudo tem que mudar. Seu entendimento, sua convicção, sua fé, seu raciocínio, sua atitude. Meu irmão, você pode estar passando um inferno na tua casa. Se Deus está com você, isso vai ter virada. Aleluias. Creia nisso. Creia nisso. Aleluias. Deus está conosco, muda tudo. O maior inferno que eu passei na minha vida também teve a ver com família. Já partilhei desse testemunho aqui várias vezes, o irmão sabe muito bem disso. Tem irmão aqui que conhece testemunho de frente para trás, de trás para frente. Mas eu acho pertinente pelo menos compartilhar de um ponto desse testemunho com você aqui agora. Quando a minha filhinha Rafaela nasceu, o jeito que Deus trouxe a Rafaela, permitiu que ela viesse, a forma que ela veio ao mundo, as condições que ela veio, debilitada do jeito que estava, comprometida do jeito que estava, ao ponto de morrer a qualquer hora, e de o médico afirmar categoricamente: pai, pode viver ou pode morrer, eu não posso te garantir nada. E a forma como eu estava, é isso que eu queria ressaltar hoje nesse testemunho, a forma como eu estava nesses dias. Presta atenção, irmãos. Eu estava longe de Deus. Eu estava sem comunhão com Deus. Eu via minha filha sofrendo. Eu via a angústia dela. Eu via o sofrimento da mãe. Mas eu estava tão longe de Deus que eu não tinha coragem para fazer uma oração a Ele, nem pela minha vida, muito menos por elas. Até que naquele dado dia que eu cheguei no hospital, e que eu fui lá, e a enfermeira perguntou: pai, você quer tocar nela? Eu pensei: mas eu posso pegar uma criança assim? Toda furada, pena furada, braço furado, toda furada de soro, cabeça raspada com soro enfiado, sonda até o estômago, não tinha força para mamar, para chupar a chuquinha, magrinha, pequenininha desse tamanho, prematura, cheia de problemas de sangue, problemas respiratórios, isso e aquilo outro, mas pode pegar? A enfermeira disse: pode, só um pouquinho, pode. E eu peguei, pus o meu dedo na palminha da mão dela, os irmãos sabem bem dessa parte, né? Apertou minha mão e falou comigo, me pediu ajuda. Pai, me ajuda. Eu ouvi uma criança com poucos dias de vida, poucas semanas de vida falar comigo. Não duvide disso, porque Deus, como eu costumo dizer, Deus usou um jumento para falar com o profeta. Amém? Deus usou uma baleia, um jumento para ministrar lá para um espiritualista. Deus usou uma baleia para ministrar para um profeta. E Deus ainda usou um galo para encerrar o sermão para o discípulo dele, de altíssima confiança. Amém? Então, irmãos, Deus fala, e Deus falou comigo. Quando eu vi aquela criança me pedindo ajuda, uma criança pequenininha de cor, num sofrimento daquele, numa angústia daquela, me pedindo ajuda, eu saí transtornado do hospital e parei em casa. Até hoje eu não lembro o percurso, como eu vi, mas eu sei que eu vim e cheguei em casa. Olhei minha esposa chorando, desesperado no quarto, fui para a cozinha, me afastei dela, dobrei meu joelho e fiz uma oração a Deus, que é algo que eu não fazia há muitos anos, ou há muito tempo. E eu repeti a mesma frase: pai, me ajuda. Foi a mesma coisa.
Aquilo foi tão sincero, tão da alma, tão da minha alma, tão do fundo do coração, irmãos. Eu comecei a chorar por dentro. Eu nunca havia tido uma experiência como aquela antes, nem depois. Eu chorava por dentro. Eu sentia o meu espírito em comoção dentro de mim. E aí, de joelho ali, eu senti o Senhor vindo, chegando perto de mim, por detrás de mim assim, e me envolvendo. No dia seguinte eu ouvi tanta coisa especial que Deus mandou entregarem para mim, que Ele estava comigo, que Ele tinha ouvido a oração que eu fiz, que Ele ia curar minha filha, que eu ia superar aquele momento, que Ele já tinha liberado uma unção de cura sobre ela, que Ele tinha permitido que aquilo acontecesse só para que eu soubesse da dor que um pai sente quando percebe que está perdendo um filho, porque ele estava sentindo isso por mim, pela distância que eu estava dele. E eu ouvi tudo isso um dia depois, mas eu entendo que esse reator, essa coisa especial, essa coisa sobrenatural foi ativada dentro de mim naquela noite. Porque naquela noite eu percebi que eu não estava mais sozinho na minha luta. Você entende a diferença disso? Naquela noite eu percebi que não era mais a minha força, que não era mais o Maurício guerreiro, forte, vai, aguenta, você é bom. Não era mais eu. Naquela noite eu percebi que Deus estava comigo. Isso muda tudo. Irmão, vamos terminar aqui? Eu vou terminar aqui falando sobre Gideão. Gideão também está nessa galeria, que a história de Gideão está lá registrada no livro de Juízes. Você só anota, depois você vai ler em casa. São 2 capítulos inteiros, você vai ouvir uma história assim, de estremecer sobre esse homem. Capítulo 6 e capítulo 7 de Juízes. E diz a Bíblia que Gideão, ele era um rapaz, você vai perceber, varão valoroso, mas ele também era um rapaz com muitos traumas. Gideão tinha muitas marcas. Gideão estava no lagar, malhando trigo. Capítulo 6, Juízes, a partir do versículo 11, começa a registrar que ele estava lá no lagar, malhando trigo. Quando de repente um anjo aparece e começa a falar com Gideão. Um anjo enviado pelo Senhor. E desde a primeira vez que eu li isso, que Gideão estava no lagar, malhando trigo, comecei a pensar, pá, que troço doido, né, irmão? Porque eu não sei se você sabe o que significa lagar, mas é o lugar onde se espreme frutas. E esse lugar tem tipo assim sabe, irmãos, um ralo. E esse ralo tem uns canos, um duto que vai sair lá fora, tipo numa torneirinha. E lá os camaradas vão enchendo, né, os recipientes. Tipo assim, o lugar onde se pisa uva, se chama lagar. Então põe lá aquele bolo de uva e o camarada vai pisando nas uvas. Vai aquele grupo pisando nas uvas, e pisa nas uvas. E aquele caldo da uva, né, aquele suco da uva, ele vai descendo por aqueles halos, pega aqueles tubos, aqueles canos e vai sair lá fora do lagar, que parece uma enorme piscina de madeira. Sai lá fora e do lado de fora, então, tem aquela torneirinha, eles vão lá e vão enchendo daquele suco puro. O camarada estava no lagar malhando trigo. Trigo já é outro mistério. Malhar trigo, o cara já tem que pegar uma área limpa, né? Até forrar aquela área limpa e pegar os trigos e batendo assim, e vai soltando lá os grãozinhos do trigo. É um processo totalmente diferente, não tem nada a ver com o lagar. Ele estava malhando trigo dentro do lagar. Eu fiquei um tempinho meditando, eu quero malhar trigo no lagar. Aí a Bíblia diz lá embaixo, né, na sequência do versículo, para tentar escapar dos midianitas, dos inimigos. Então por que ele estava malhando trigo no lagar? Porque ele tinha medo dos inimigos dele. Você entende isso? Irmão, se você não acreditar que Deus está com você, você vai começar a ser vítima de um sintoma maligno, chamado medo do diabo, medo do inimigo, medo do que ele pode fazer com você, com sua casa, com sua vida, com seu futuro, com seus filhos, seu casamento. Você vai ter medo. E o medo vai te levar a fazer coisas erradas. O medo vai te levar a inverter coisas na sua vida. O medo vai te levar a tirar coisas do lugar delas. Se uma irmã não tiver fé em Deus, que Deus cuida do casamento dela, do marido dela,
Sabe o que ela faz para tentar prender o marido dela? O marido dela vai para o pagode, ela é crente, mas ela vai para o pagode com ele. E está lá o camarada doidão no pagode com as mulatas, e a irmã está lá do lado. Ô Senhor, ô Deus, tem misericórdia. Cega os olhos dele para o traseiro dessa mulata. Você vai fazer coisa errada, você vai mexer em coisa, em ordem de coisa, você vai trocar as bolas, se você não tiver fé. Vocês estão entendendo, amém? Você vai acabar malhando trigo no lagar, você tem que ficar no seu lugar, amém? Fazendo o que cabe a você, amém? E confiar no Senhor, amém? Mãe, não fica andando desesperada aí, entrando em favela, saindo de favela atrás do seu filho, não, irmão. Vai para o joelho. Quem vai cuidar dele é maior do que você. Amém? Não fica malhando trigo no lagar, não. Vai pisar uva no lagar. Amém? Aí estava lá Gideão malhando trigo no lagar. O Senhor chega para ele e diz assim: já estou terminando, tá, irmãos? O Senhor chega para ele e diz assim: eis que estou contigo, varão valoroso. Olha que palavra. O que Deus diz para ele? Diz para ele o quê? Estou com você. Eu estou com você. Irmão, naquele momento, Gideão precisava ouvir aquilo. Ele precisava crer que Deus estava com ele. Precisava saber que Deus estava do lado dele. Ele tinha que discernir isso. Poxa, Deus está comigo. Deus está do meu lado. E por que o anjo do Senhor chegou logo falando isso? Eu estou com você. Porque o Senhor sabia que aquela era a frase que aquele homem precisava ouvir naquela hora. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está ouvindo esse sermão aqui hoje? Porque Deus sabe que no momento que você está passando, você precisava ouvir isso. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Ele já chegou para Gideão falando: ó, eis que estou contigo. Aí Gideão vai e ouve aquilo. Mas, irmão, olha o que eu falei com vocês lá no início. Tem gente que leva a vida inteira e não consegue ativar esse reator de fé sobrenatural. Não consegue discernir o que significa Deus estar com ele. Está comigo, está contigo. Tem gente que não consegue discernir isso. Gideão ouviu, mas entrou a choradeira. Igual uns crentes aí que a gente conhece. Né? Você sabe, né, irmão? Se o Senhor está comigo, por que está acontecendo isso tudo? E as promessas do Senhor, que são feitas delas? As coisas que o Senhor já fez no passado. Por que o Senhor faz mais? Os crentes chorão. Os crentes chorão. E Gideão vai, começa a chorar para o Senhor: Senhor Gideão, estou com você. Continua a choradeira. E o Senhor: Gideão, estou com você. Irmão, tem gente que não entende o que quer dizer isso. Gideão, estou com você. Mas minha família é a menor de Manassés. E eu sou o menor da minha casa. O que Gideão estava dizendo é o seguinte: a família dele era mais pobre ali daquela região. E ele era o filho mais novo da família. Quer dizer, irmão, se naquela noite tivesse um frango assado de janta, o pai comia coxa, a mãe comia outra coxa. O filho primogênito dividia o peito, pedaço maior para ele e um pedaço menor para os outros dois. E aí ia embora. Naquela época não tinha televisão, né? Sabe como é que é o mistério? As mulheres cheias de saúde, os homens também. Nada de agrotóxico, de produto químico para se consumir, nada disso. Então vai lá, irmão, vai brincando nesse negócio aí. Vamos lá botar lá para os 16, 20 filhos. Quando chegava lá no 22º filho, era Gideão. Aí o que sobrava para ele? Gideão, pega aqui a unha da galinha. Aí deu: mãe, é você o menor da casa. É a unha da galinha. Aí Gideão pegava lá a unha da galinha. Então aquele menino cresceu entendendo que ele era o menorzinho daquele que não tinha direito a nada. Ele cresceu crendo nisso. Quando o anjo aparece para ele e diz assim: Senhor é contigo. Não, não pode não.
tem alguma coisa errada. É aqui do lado, ó, a casa é aqui do lado, vocês trocaram. Quando o Senhor é contigo, não pode, não pode, não pode. O Senhor é contigo, eu sou o menor da minha casa. Minha família é mais pobre, o Senhor é contigo, rapaz. Irmão, Gideão continuou naquela choradeira, aquele negócio enjoado. Até que, presta atenção, até que aqui no versículo de número 11, sim, já citei aqui, né? Gideão chega e fala, mas Senhor e tal, o que é vindo daquilo, o que é feito daquilo tudo que o Senhor prometeu e tal, e o Senhor afirma para ele, eu estou contigo. Aí, irmão, lá na frente, no versículo 16, o Senhor vai e vira para Gideão e fala assim, se eu estou com você, você vai arrebentar tudo, rapaz. E vamos cortar o assunto aqui. Porque o anjo do Senhor viu que se ele continuasse alimentando aquele negócio, Gideão ia continuar chorando ali diante dele. Então, para cortar o assunto, ele chega para Gideão e fala, Gideão, presta atenção, rapaz, se eu estou falando que estou com você, e você crê que eu estou com você, você vai arrebentar tudo comigo, rapaz. Se eu estou com você, Gideão, você vai destruir os inimigos como se eles fossem, todos eles, um só homem. Amém? Um só homem. Aí Gideão vai, ouve isso. Quando Gideão recebe essa palavra, parece que aquele reator começa a ativar dentro de Gideão. Irmão, a coisa foi tão forte que no versículo 34, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Gideão. Uma unção tomou Gideão. E Deus começa a usar Gideão agora para ativar essa fé sobrenatural dos heróis da galeria da fé dentro da nação inteira. E Gideão então começa a convocar todo mundo dizendo, gente, Deus está conosco. E o povo, não, mas não pode, nós somos entregues nas mãos dos inimigos. Gideão, não, o Senhor está conosco. Não, Gideão, Deus nos abandonou, Ele estava com os nossos pais, Ele estava lá quando o povo saiu lá do Egito, Ele fez milagres, está tudo registrado, Ele fez coisas tremendas, mas hoje não, hoje o inimigo está acabando com a gente. E Deus então ativando Gideão, leva Gideão a ativar toda a nação, e as tribos começam a ouvir através de Gideão, o Senhor está com vocês. E todo mundo começa a crer que se Deus estava com eles, eles podiam. Amém? Repita, se Deus está comigo, eu posso. Eles começaram a entender isso. Irmãos, aí, finalizando, Gideão vai, irmão, leva o povo a acreditar, o povo acredita, o que acontece? Vem gente de todos os cantos da nação, representantes de várias tribos, vem todo mundo. Junta, Gideão, irmão, começa a juntar. Não tinha um homem para lutar. De repente, quantos homens que estão do lado de Gideão para lutar? 32 mil homens. Gente, a balde. Gideão olha para aquele exército e diz, o Senhor está comigo. Glória a Deus. Reuni 32 mil homens e fiz 32 mil homens crerem que o Senhor está conosco. Aí o Senhor olha para Gideão e fala assim, Gideão, ô Senhor, tem muita gente nesse negócio. Mas Senhor, a gente precisa de muita gente, é guerra. Gideão, você crê que eu estou com você? Eu creio, Senhor, mas eu preciso. Gideão, você crê que eu estou com você? Senhor, eu creio, mas eu preciso de 30 anos. Gideão, fala, Senhor. Manda todos os fracos e tímidos e medrosos ir embora para casa. Aí, irmão, olha para mim. Gideão chega, reúne 32 mil homens na frente dele. Chega e fala assim, gente, é o seguinte, quero começar dizendo que Deus está conosco, amém? Aí o povo, amém! Aqueles exércitos, né? E só os fracos e os tímidos, aqueles que têm dificuldade de crer nessa palavra. Porque é claro que vocês ouvem que o Senhor está com vocês, vocês vão logo crer e entender e tomar posse. Ó, o pastor Maurício está pregando lá, e o Senhor está com os irmãos, está todo mundo crendo e tomando posse. Então não vai mudar nada. Somente os fracos e os tímidos, os medrosos, voltam para casa. 22 mil homens. Aí Gideão olhou
Senhor ainda está com a gente, amém? Aí os 10 mil, amém. Pode cair tudo, você pode de repente, né, perder alguém, você pode perder um emprego, você pode perder dinheiro, mas isso não muda nada, o Senhor continua com a gente. Aí o povo, amém, 10 mil homens ali ouvindo. Isso eu falo a Gideão, faz isso não, Senhor, não faz comigo não. Gideão, fala, Senhor, você crê que eu estou com você? Eu creio, mas eu preciso dos 10 mil. Gideão, manda eles irem lá na margem do rio. Eu quero ver esses homens bebendo água. Quero que você olhe também junto comigo. Quem agachar igual cachorro e começar a meter a cara na água, lambendo a água com a língua, esses aí, você manda embora para cá. Por que vai beber água assim igual animal? Só os malucos. Os 30 malucos aí não vai fazer tanta diferença. E quando chega lá, irmãos, parece que os homens já foram descendo, jogando a cara no rio. 9.700 homens meteram a cara no rio, dobraram o joelho e beberam água igual cachorro. Deus manda todo mundo embora para casa, Gideão. Senhor. Ai, Deus, Gideão, você crê que eu estou contigo? Eu creio, Senhor. Vai, gente. Quem meteu a cara na água, quem dobrou o joelho, vai embora. 9.700 homens. Não dá a impressão que quando a gente está perdendo, Deus está tendo menos chance de fazer um milagre? Hein? Não dá a impressão? Estou brigado com o marido, estou pedindo para os irmãos orar, mas o marido saiu de casa, vai orar mais pelo quê? Acabou tudo. Não dá a impressão, hein? Que se a coisa vai piorando, parece que fica mais difícil para Deus fazer o milagre? Ó, meu pai estava doente, eu estava pedindo para os irmãos orar. Agora meu pai está em coma profundo, o médico deu 2 dias para ele. Eu vou dar um descanso para os irmãos também. Quem está jejuando, irmão, pode comer, vai comer. Já era para o meu pai. Não é essa a impressão que dá para a gente, irmãos? Que se as coisas pioram, parece que Deus não está mais com a gente? E quem diz que Deus precisa de uma coisa fácil? Quem diz que Deus precisa de elementos naturais para fazer o milagre? Quem diz que Deus precisa de matéria-prima para fazer milagre? Se Deus diz que está com você, não importa o que digam, tudo é possível. Então Gideão chega para os 300 homens, põe os 300 homens tudo junto ali. É a hora de trabalhar com os 300. Essa hora é difícil, tá, irmão? Não é fácil não. Eu creio que Deus está comigo e creio que eu posso tudo porque Deus está comigo é uma coisa. Eu levar a igreja inteira a entender isso é outra história. Eu levar você, irmão, que está com a fé toda mexida a crer nisso, é uma outra história. Eu levar você que está desanimado, você que não acredita mais, você que já ouvi muito isso. Eu levar você a acreditar que Deus está com você é outra história. Eu levar você que está assistindo esse DVD, que está pensando assim, o pastor está falando para o povo que está lá na igreja, ele não está falando para mim, ele nem sabe da minha vida, nem sabe que esse DVD chegou para mim. Eu levar você a acreditar que Deus está com você é outra história. Gideão reúne 300 homens, agora a missão dele é levar 300 homens a acreditar que Deus estava com eles. Vou imaginar a cena, olhe para mim. 300 homens enfileirados. Gente, Deus está conosco, amém? Amém, Gideão! Nós vamos lutar em nome do Senhor, amém? Amém, Gideão! Nós vamos massacrar o inimigo como se fosse um só homem, amém? Amém, Gideão! Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Senhor está conosco, amém? Amém, Gideão! Aí, irmãos, no meio dessa turma, no meio da igreja também, em qualquer lugar, sempre tem um irmãozinho abençoado, né? Sempre tem um irmãozinho abençoado, sempre tem, surge, ele surge. Seu Gideão, fala, meu filho, cadê o resto da turma? Tocando esse assunto, agora, meu Deus, eu vou falar que eles foram almoçar, mas é mentira, é pecado, o Senhor não vai estar comigo.
Olha, gente, os outros foram dispensados, ok? Amém, Gideão. Aí, irmão, aquele mesmo, o irmãozinho abençoado, aquelezinho, dentusco. Você é Gideão? Fala, meu filho. Tudo bem, nós somos 300, o Senhor está com a gente. E os outros são quantos? Os inimigos? Nós vamos vencê-los, em nome de Jesus. Não, tudo bem, seu Gideão, mas são quantos? O Senhor disse que nós vamos esmagá-los como se eles fossem um só homem. Eu sei, seu Gideão, mas são quantos? Fala para nós. $120.000. O quê? 120.000. Mas isso é suicídio. 120.000. Repito, se o Senhor está comigo, eu sou maioria. Se o Senhor está comigo, eu sou mais forte. Se o Senhor está comigo, eu posso. Aleluias! Só que, irmão, presta atenção, existe uma condição, e assim a gente finaliza com essa ministração. Existe uma condição para o Senhor estar com você. Olhe bem, irmãos, presta atenção. Amém? Todos atentos? Todos atentos? O Senhor só está lutando a favor dos obedientes. Você entendeu isso? Eu vou repetir. O Senhor só luta a favor dos obedientes. Eu posso dizer que a misericórdia de Deus está sobre todo ser humano, que a bondade do Senhor está estendida a todo ser vivente. Mas entenda que Deus só luta a favor dos obedientes. Você pensa, mas pastor, por quê que Deus só luta a favor dos obedientes? Deus faz discriminação, distinção de pessoas. Presta atenção que você vai entender isso aqui agora. Você vai entender, vai discernir essa verdade. Presta atenção. Deus, Ele não é a favor dos evangélicos. Deus também não é a favor dos católicos. Deus também não é a favor dos espíritas. Deus não luta causa de negros, causa de brancos, causa de africanos ou causa de americanos. Deus luta pelo reino dele. A causa de Deus é o reino dele. E quando você é reino de Deus, quando você diz assim, Senhor, que seja feito em minha vida a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está dizendo assim, Senhor, eu agora estou sendo reino do Senhor, faço parte do teu reino. O Senhor reina sobre minha vida. Eu sou obediente ao Senhor, teus desígnios e tua vontade. Aí Deus vai lutar, porque ali é o reino dele. Amém? É bom você entender isso, que a gente que bate no peito e diz, eu sou o servo do Senhor, eu sou um cristão, porque é membro de uma igreja. Porque um dia aceitou Jesus, mas muitas vezes é um desobediente, ele não é reino. Deus não reina na vida dele, não tem associação entre ele e reino. A causa do Senhor é o reino dele. Deus não luta reino meu, nem luta por reino seu, nem luta por reino de pastor, nem luta por reino de papa, nem luta por reino de denominação. Deus luta pelo reino dele. Se você é reino, ele vai estar lutando com você. Amém? Começa a entender isso. A obediência ao Senhor. E uma obediência, irmãos, é uma obediência restrita. Uma obediência absoluta. Gideão entendeu isso. Então, Gideão partiu para a obediência absoluta. A obediência de lutar contra 120.000 homens com 300. Tem que ter fé. E Deus ainda deu uma estratégia para Gideão. A gente vai terminar aqui. Deus ainda deu uma estratégia para ele. Gideão, você vai lutar contra 120.000 com 300. Ok, Senhor? Senhor, então vai fazer um esquema diferente para nós, né?
Você está pensando em que, Gideão? Sei lá, você vai trazer umas armas do futuro, as metralhadoras, os fuzis, os mísseis, ele acaba com tudo, até com 3 homens. Aí Deus, não, Gideão, não vai ter arma. Ah, pera aí, Deus. Não vai ter arma. Tochas acesas na mão, cântaros para serem quebrados, cornetas, chofás para tocarem, e umas flechas pegando fogo só para fazer efeitos visuais. É difícil você obedecer a Deus em determinadas horas, não é, irmão? Não é difícil? Quando Deus chega para você e te manda fazer uma coisa que você pensa assim, não vai dar certo. Quando Deus manda você fazer alguma coisa que você diz assim, eu não vou resistir, eu não vou aguentar fazer isso. Quando Deus te manda fazer alguma coisa que você duvida da capacidade de Deus de saber o que é melhor para você. Gideão foi lá e cercou o exército dos inimigos de noite. E no auge da escuridão da noite, vários grupamentos espalhados em volta do arraial do inimigo, pelas montanhas em volta. Foi uma somatória de efeitos visuais e sonoros. No meio de um vale, e que aquilo devia reproduzir um eco meio apavorante. Eles estavam nas montanhas em volta daquele vale. E, em resumo, o que aconteceu foi que eles quebravam os cântaros, eles tocavam as cornetas, as flechas iam iluminando tudo, as flechas acesas caindo no meio do arraial, e aquela coisa toda, o povo gritando, pelo Senhor e por Gideão! E aquelas multidões de vozes, aquele eco, aquela reverberação, aquela loucura toda, os inimigos puxaram a espada, era uma loucura tão grande, que no escuro, um matou o outro. Um matou o outro. Os poucos que escaparam foram mortos, perseguidos e mortos. Repita comigo, se o Senhor está comigo, eu sou maioria. Se o Senhor está comigo, eu posso tudo. Hoje você precisa desenvolver uma coisa que Gideão desenvolveu bem. Uma fé incondicional. Porque eu sei que você pensa assim muitas vezes, eu sei que Deus me ama e que Deus gostaria de estar comigo. Eu sei que a misericórdia de Deus está sobre mim, mas eu sei, como o pastor falou, que Deus vai lutar minha causa, se eu de fato me tornar uma pessoa mais obediente. Mas é tão difícil para mim, pastor. As questões que envolvem minha vida, as decisões que eu tenho que tomar. Eu sei que algumas delas podem ser realmente muito complicadas, mas eu queria que você cresça agora aqui. Deus está ministrando para você nesse lugar, amém? Eu queria que você cresça e entendesse isso. Se Deus falou com você, que Ele está com você, Ele te capacita até para obedecer, se você quiser. Amém? Ele te dá forças até para você tomar esse passo hoje de obediência. Pastor, hoje eu estou decidindo largar coisas da minha vida, largar coisas que não pertencem a Deus, que não honram a Deus, que entristecem o coração de Deus. Hoje eu estou decidindo tirar essas coisas da minha vida. Hoje eu estou decidindo tomar uma posição com o Senhor. Eu quero fazer isso hoje. Essa palavra, ela veio como uma água transparente, cristalina. Ela me fez visualizar o que significa Deus estar comigo. E eu quero isso para a minha vida. Então hoje eu estou aqui tomando decisões. Algumas delas são difíceis. Eu preciso muito ter fé em Deus para tomar determinadas decisões que eu vou tomar aqui hoje. Mas eu vou tomar porque eu creio que isso vai liberar uma ação maior ainda de Deus sobre minha vida. Porque Deus está comigo. Amém? Deus está contigo. Tenha fé. Tenha fé. Como esses irmãos que estiveram na galeria da fé, que estão na galeria da fé tiveram. Tenha fé hoje. Tenha fé nesse momento. Tenha fé de que o Senhor está do teu lado. Se você abrir o coração de verdade, ao ponto de submeter ao propósito de Deus, ao plano de Deus, abrir mão de coisas suas pelas coisas de Deus para você, Deus vai te surpreender nessa sua batalha da vida. Amém? Deus vai te mostrar o que significa estar com você. Eu quero orar por tua vida nessa hora.
Quero orar por você que precisa sair desse lugar com uma certeza. Deus está comigo, lutando as minhas lutas. Fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Aleluias. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Comece a voltar agora todo o seu pensamento, sua atenção para o Senhor, com base nessa palavra que você ouviu hoje. Meu Deus, Deus quer lutar do meu lado. Deus quer me dar vitória sobre situações que são gigantes para mim. Deus quer de fato mostrar para mim o que é Ele estar comigo, lutar comigo. Mas eu preciso crer, eu preciso ter uma fé diferente nessa noite. E a minha fé precisa me levar, se necessário, a renunciar a algumas coisas. A renunciar até seguranças minhas, humanas, naturais, por uma segurança maior em Deus. Eu preciso até abrir mão agora de algumas moletas dos quais eu tenho me apoiado e apoiado a minha crença. Eu preciso depositar minha confiança 100% em Deus essa noite. Eu preciso aqui abrir mão de alguns pecados que têm entristecido o coração de Deus. Mostrar para Ele o quanto eu estou disposto a me entregar nessa certeza de que Ele está comigo e quer lutar comigo. E se Deus lutar comigo, eu vou vencer tudo. Eu vou romper os meus inimigos como se fossem um só. Aleluia. Pense nisso. Enquanto Deus nos ministra através dessa canção, eu queria que você meditasse de uma forma introspectiva em tudo que você ouviu aqui hoje. Em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Oh, aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Ele está contigo. sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Ele está do seu lado. Venha em meu favor e compra em mim teu querer. Pega as suas mãos e cante a Ele. Deus, o impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Eis que estarei contigo todos os dias, Deus, o impossível até a consumação dos séculos. desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus, o impossível. Eu creio que Deus não precisa nos falar mais nada. Tudo que Deus gostaria de nos falar, que nós ouvíssemos e entendêssemos nessa noite, eu creio, irmãos, piamente que Deus já nos falou. Agora chegou o momento que você precisa falar para Deus. Chegou o momento de você dar a sua resposta para Ele. De você dizer para Ele: Deus, eu creio. Deus, eu creio. Creio que o Senhor está comigo. E eu creio que se o Senhor está comigo, eu posso abrir mão do que não agrada o Senhor, do que não pertence ao Senhor, e confiar somente no Senhor. Não preciso confiar mais na minha força, na minha capacidade, nos meus recursos errados. Não preciso mais malhar trigo no lagar. Eu posso me entregar ao Senhor com confiança nessa noite e sair daqui com essa certeza no meu coração: meu Deus está do meu lado, Ele está comigo. Ele vai lutar minhas lutas e nele eu vou vencer, com Ele eu vou vencer. Se Deus te ministrou e você entende isso, discerne isso, deseja isso, crê nisso, vamos orar juntos por isso agora. Você que chegou nesse lugar apegado a muitas coisas, como uma muleta para continuar caminhando.
mas que entendeu agora que precisa jogar essa muleta fora e crê que o Senhor vai te tomar pelo colo, nos braços e te carregar sobre as nuvens, porque Ele está com você. Me permita orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que foi ministrado pelo Senhor, Ele está com você. Agora deixa eu passo de fé. Na sua vinda aqui você está dizendo: Deus, eu venho porque eu creio, e eu venho porque eu estou disposto a fazer o que é necessário por essa fé. Se Deus te ministrou, vem aqui, vamos orar. Vamos orar. Sai do seu lugar com confiança, sai do seu lugar com fé, porque o Senhor quer lutar as suas lutas e quer caminhar com você. Se o Espírito Santo te ministrou, venha em nome de Jesus. Venha com fé, em nome de Jesus. De onde você estiver, vem: Jesus, eu estou indo. Jesus, eu estou indo, porque Tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo. Tua mão vai me guiar. Eu creio, Deus, não andarei mais sozinho nessa terra, pois tem um Deus que está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Estás comigo, Senhor. Tu me tomas pelas mãos e me sustenta e me fortalece. O Senhor é meu Deus presente. Aleluia. Eu enfrentarei gigantes, enfrentarei leões, enfrentarei ursos, porque o Senhor está comigo. E mesmo se um exército maior do que eu vier contra mim, eu não temerei. Não temerei, porque o Senhor está comigo. E eu entendo hoje o que significa isso. Se você precisa estar aqui com esses irmãos, sai do seu lugar. Venha em nome de Jesus. Venha, vamos orar. Venha, vamos orar. Igreja, estenda a mão aqui para frente. Eu quero orar nesse momento também por você que está nos assistindo em casa. Deus de alguma forma permitiu que essa mensagem chegasse até você. Você vai receber essa oração aí agora em nome de Jesus. Você vai ser tocado por essa oração agora em nome de Jesus. A unção que está sobre esse lugar, sobre nossas vidas, ela vai te visitar aí agora onde você está. Todos que creem nisso, estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Igreja, se você estava esperando um momento para você abrir sua voz e liberar um clamor ao Senhor por essas vidas, é agora. É agora. É agora. É essa hora, esse é o momento. Erga um clamor ao Senhor por cada uma dessas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus Santo, Deus Santo, nós te oramos, Pai, por essas vidas. Oramos por cada homem, mulher que veio aqui, ó Pai, em resposta à Tua ministração, a Tua palavra, a ação do Teu Espírito Santo em suas vidas. E agora a nossa oração ao Senhor, Pai, é que o Senhor ative neles esse reator interno da fé, esse reator de uma fé atômica, de uma fé nuclear, de uma fé poderosa, que destrói exércitos, como se fosse um só homem. Que o Senhor levante aqui agora os seus guerreiros incansáveis, e suas guerreiras, ó Pai, que não cansarão de pelejar, e de marchar, e de guerrear, e uma só certeza: o Senhor está com eles. Os fortaleça em sua caminhada, os sustente em suas lutas e desafios. Fica com eles, Senhor. Conceda a eles graça e vitória, Deus. E conceda a eles o maior dos confortos, no auge das suas lutas e batalhas, a certeza de que o Senhor está do lado deles. Que mesmo que no decorrer dessa caminhada eles se vejam dentro de uma fornalha, o Senhor estará lá com eles.
Mesmo que no decorrer dessa caminhada eles se vejam cercados por leões, o Senhor estará lá com eles e fechará a boca dos leões. Mesmo que no decorrer dessa caminhada eles se sintam engolidos por grandes mamíferos ou grandes peixes, eles têm a convicção de que o Senhor está com eles e que o Senhor dará ordem, seja lá o que for, para que os solte. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que os teus filhos saiam desse lugar com uma convicção poderosa em sua fé. Que o Senhor ative isso neles. Ative essa fé da galeria da fé. Ative essa fé sobrenatural. Ative essa fé sobre-humana. Ative esta fé. Ative esta fé. Ative esta fé. Em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço ao Senhor que essa mãe creia que o Senhor está do lado dela. Eu peço ao Senhor que esse pai creia que o Senhor está lutando a causa dele. Eu peço ao Senhor que essa esposa acredite que o Senhor está com ela. Eu peço ao Senhor que esse jovem creia que o Senhor está do lado dele. Eu peço ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, todos quantos estão sendo ministrados agora pelo Teu Espírito, sejam tomados por essa unção poderosa e ativado neles essa convicção de fé sobrenatural. Eles vão marcar seu tempo, sua história e sua geração. Eles vão deixar um legado de fé nessa terra, por um único motivo. Eles creram no momento certo, que o Senhor estava com eles. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.